Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Título do volume 5, O Evangelho da Glória de Deus. Autor, Esdras Mar. Título da semana 1, Reavivar a Chama do Dom de Deus. Quarta-feira, ler com oração 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, que diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. As ansiedades e os problemas na igreja. Hoje trataremos do segundo e terceiro itens que apagam o fogo do Espírito. As ansiedades e preocupações do dia a dia e as dificuldades da igreja. As ansiedades e preocupações, embora não sejam pecaminosas, apagam nosso fogo. Isso tem sido um grande problema na sociedade em geral e entre os cristãos. Por essa razão o Senhor Jesus nos alertou. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Mateus 6,25. Todas estas coisas dizem respeito à necessidade da vida. Especialmente hoje, em tempo de pandemia, muitos perderam emprego, tiveram prejuízos financeiros e suas empresas faliram ou fecharam. É fácil falar, irmãos, não andem ansiosos, mas quando a escassez afeta o sustento dos filhos, é difícil lidar com a situação. Para enfrentar esses problemas, contamos com a oração e o amor dos irmãos na vida da igreja, praticando o que Paulo disse aos Coríntios: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. 2 Coríntios 8,15. E Jesus prossegue em Mateus: portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Capítulos 6, 31 e 33. O apóstolo Paulo também nos encoraja dizendo: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. Filipenses 4:6. O apóstolo Pedro também fala sobre a ansiedade. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Jesus disse: não andeis ansiosos. E Paulo também disse: não andeis ansiosos. Mas Pedro nos ensinou o que fazer com nossa ansiedade: lançá-la sobre Jesus. Por isso é importante orar, invocar o nome do Senhor e lançar sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Agindo assim, o fogo de nosso espírito não se apagará. O terceiro motivo pelo qual o fogo se apaga de nosso espírito são as dificuldades na igreja. Essa questão afeta principalmente aqueles que servem ao Senhor. Timóteo estava nessa situação. Quando Paulo pediu que ficasse em Éfeso a fim de resolver os problemas da igreja, seu fogo estava bem aceso. Mas a situação da igreja era bastante complicada. A liderança estava envolvida com ensinamentos diferentes, fábulas e genealogias sem fim, discussões, contendas e debates, o que não promovia a economia de Deus na fé. Foi por causa desses problemas que Paulo escreveu sua primeira carta a Timóteo. Diante dessas dificuldades, Timóteo desanimou. Então Paulo escreveu-lhe uma segunda carta dizendo: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. 2 Timóteo 1,6. Timóteo não conseguiu conduzir a igreja à normalidade. Mais tarde, todas as igrejas da Ásia, lideradas pela igreja em Éfeso, abandonaram Paulo. Versículo 15.
Se você se sente desanimado por causa da situação da igreja onde você serve, volte-se para o Senhor, reacenda a chama do dom de Deus que há em você e siga adiante. Os problemas da igreja em Éfeso geraram muito estresse em Timóteo. Isso não apenas apagou seu espírito, como também lhe causou enfermidades. Por isso, Paulo recomendou-lhe: não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. 1 Timóteo 5:23. Paulo poderia ter exercitado o seu dom de curar, mas recomendou a Timóteo que usasse remédio, no caso, um pouco de vinho. Assim, tanto as ansiedades como as dificuldades na igreja podem apagar o fogo de nosso espírito. No entanto, nesses momentos difíceis, podemos contar com o apoio dos irmãos. Também podemos buscar o Senhor com orações, súplicas e ações de graças, e ter a certeza de que podemos lançar sobre Ele nossas ansiedades, pois Ele tem cuidado de nós. Pergunta de hoje: de que maneira devemos lidar com os dois motivos citados hoje, os quais podem apagar o fogo de nosso espírito? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar.